Bem-vindo ao Mengo Agora, o canal das notícias quentes do Mengão. Inscreva-se agora, deixe seu like e fique por dentro de tudo. O Corinthians ser o culpado, Dorival Júnior não se cala sobre demissão do Flamengo e coloca alvinegro na parada. O treinador conversou com Zinho e o tetracampeão entregou os bastidores durante participação ao vivo na ESPN. O Corinthians de Vitor Pereira perdeu nos pênaltis para o Flamengo de Dorival Júnior na finalíssima da Copa do Brasil. Rumores indicavam que o timão poderia ter sido melhor que o rubro-negro nos duelos pelo torneio organizado pela CBF e isso teria ocasionado a demissão na Gávea, consequentemente, a chegada de VP ao Rio de Janeiro. O treinador ex-Flamengo, Santos e Ceará, dentre outros times, conversou com o Zinho e o próprio tetracampeão mundial com a seleção brasileira entregou o bate-papo durante participação ao vivo na grade da ESPN. O comunicador saiu do silêncio sobre quem Dorival considera ter jogado melhor que o Fla em seus tempos de Rio de Janeiro. Dorival Júnior foi questionado sobre o Corinthians ser o culpado pela saída da cidade maravilhosa, porém para ele apenas o São Paulo atuou em nível acima que o Flamengo. Com isso, o comandante não vê o timão como principal fator para ter sido mandado embora do ninho do Urubu. Vale lembrar que, além da CDB, o treinador também eliminou o Alvinegro na Comebol Libertadores e ergueu a taça com a nação no fim de tudo. Zinho detalhou o contato da seguinte forma: conversei com o Dorival e ele me disse, todo mundo diz que eu fui demitido do Flamengo porque o Corinthians jogou melhor na final da Copa do Brasil. Mas, na verdade, o único time que jogou melhor que o Flamengo foi o São Paulo, sinalizou o tetra do mundo em 1994. Desde a chegada de Vitor Pereira ao time da Gávea, o clube não ganhou nada. Agora, terá a chance de sair do zero na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em decisão com 180 minutos, no Maracanã. É a chance do português aliviar a pressão em cima do trabalho desempenhado no futebol brasileiro até o momento. Dirigente do Flamengo desdenha sobre possibilidade de extensão do mandato de Landim, conversa de botequim. Rodrigo Dunché repercutiu a possibilidade de permanência do presidente Rodolfo Landim no cargo por mais um ano. Após vir a público a intenção de conselheiros do Flamengo colocarem em pauta uma emenda que estenderia a duração do mandato presidencial de Rodolfo Landim de 3 para 4 anos, as figuras políticas do clube seguem se manifestando. De acordo com o vice-presidente-geral do Fla, Rodrigo Dunché, o assunto não passa de conversa de botequim. É uma mera especulação de um grupo político, não há nada protocolado e nenhuma explicação do porquê seria necessário mais um ano. Acho prematuro, mas teria que conhecer todas as vertentes para falar algo. Está inconsistente e lógico e o Landim, que é meu presidente, nunca me falou nada sobre isso, iniciou Dunché. Para mim, isso aí é conversa de botequim que está sendo usada politicamente pela oposição, como sempre, para minar o Landim. A inveja é grande pelo sucesso que obtivemos. Eu estou focado em ajudar o presidente Landim e o Flamengo a alçar novas vitórias e novas conquistas e temos mais 2 anos de mandato, praticamente. Esse será o meu foco, em trabalhar, finalizou o dirigente, em entrevista ao jornal O Globo. Eleito como presidente do Flamengo em 2018 para o triênio de 2019 a 2021, Rodolfo Landim foi reeleito no ano retrasado para a gestão entre 2022 e 2024. Recentemente surgiu a notícia de que conselheiros do Fla pretendem colocar em pauta uma emenda do estatuto que amplia de 3 para 4 anos o cargo de mandatário no clube carioca. O assunto não é novidade e é tratado abertamente nos corredores da Gávea. Portanto, no momento, a grande polêmica é sobre a possibilidade da mudança já valer para o mandato atual de Rodolfo Landim ou se passaria somente para o próximo presidente. Importante lembrar que, por estar no segundo ciclo de governança, Landim não poderá concorrer a uma nova reeleição, segundo o atual estatuto do Flamengo. Salário menor que Vidal atiça o Flamengo e defensor pode ser reforço na reta final da janela de transferência. Mengão tem prioridade e valores envolvidos periga atrair concorrência. O Mengão quer aproveitar a reta final da janela de transferências, que vai até o dia 4 de abril, para resolver uma de suas prioridades. A segunda metade da temporada promete que o Flamengo tenha consciência dos setores que precisam de reforços. Neste contexto, a contratação de um lateral direito é prioridade na Gávea. Recentemente, veio à tona um dos alvos do mais querido para suprir a carência do setor e o nome de Wilson Manafá, do Porto, foi exposto. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, Vitor Pereira indicou e Flamengo buscou informações sobre o lateral direito Wilson Manafá do Porto. O lateral não vem sendo utilizado pelo treinador Sérgio Conceição e contrato se encerra em julho de 2023. Entretanto, o salário do jogador configura uma ótima oportunidade para o Mengão, já que são valores que não comprometeriam as finanças rubro-negras. Segundo a apuração do portal Torcedores, tal fator poderia, inclusive, atrair concorrência de clubes do Brasil.
De acordo com o indicado pelo portal, Manafá recebe 1,6 milhão de euros a 9,6 milhões de reais, na cotação atual, no Porto, o que em um mês daria a quantia de 140 mil euros a 800 mil reais. Importante ressaltar que existem gatilhos que são acionados com a produtividade apresentada, bem como metas atingidas. Comparando com Gabriel Barbosa, Arturo Vidal e Georgian de Arrascaeta, Manafá receberia menos no Mengão, mas ficaria com vencimentos maiores do que Guilhermo Varela e Mateuzinho, que ganham 130 mil dólares a 680 mil reais, 250 mil reais mensais, respectivamente. Flamengo perdeu em tudo para o Vasco, jornalista exalta a equipe eliminada do Campeonato Carioca. Flamengo fez 6 gols no Vasco no agregado, mas jornalista viu Cruz Maltino melhor em tudo. Após 2 jogos, o Flamengo superou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. O rubro-negro marcou 6 gols nos confrontos e sofreu 3. Apesar da grande diferença no número de bolas na rede, há quem veja superioridade na equipe eliminada do estadual. De acordo com o jornalista Maurício Saraiva, do Grupo Globo, o Cruz Maltino foi melhor que o time de Vitor Pereira. O Flamengo perdeu em tudo para o Vasco na volta das semifinais. Intensidade, força, determinação, organização tática. Por onde olhar, o Vasco foi melhor do que o time de Vitor Pereira. No segundo tempo, quando o Vasco estava na iminência de virar o jogo, o português mexeu 3 peças ao mesmo tempo. Tirou Gabigol de novo, foi vaiado em uníssono, não melhorou nada com as trocas e deixou mais forte a sensação de que o Flamengo virou uma roleta russa, disse Saraiva, antes de acrescentar. Fora da Copa do Brasil precocemente, o Vasco da Gama entregou mais do que teria para entregar, tamanha foi sua sede em busca da classificação. No entanto, veio da base o jogador que resolveu o jogo para o Flamengo, encerrou o jornalista do Rio Grande do Sul, se referindo ao garoto Matheus França, que sofreu o pênalti que decidiu o duelo. Nas estatísticas dos 2 jogos, o Flamengo foi superior na posse de bola a 61% e 53%, finalizou mais vezes na soma dos duelos a 33-31, e teve mais chutes no alvo, 16-10. Apesar do desempenho abaixo da média, como o próprio técnico Vitor Pereira ressaltou após o jogo do último domingo, a 19, o mais querido conseguiu avançar à final com uma goleada no agregado. Depois de superar o Vasco, o Flamengo terá outro rival pela frente na final, o Fluminense. O clássico vai acontecer nos 2 primeiros fins de semana de abril, em um sábado dia 1º e um domingo dia 9. Ambos os duelos serão realizados no Maracanã. Visando a preparação para a decisão, o elenco rubro-negro se reapresenta ao centro de treinamento Ninho do Urubu na quinta-feira, dia 23. Flamengo sofreu 16 gols em 10 jogos contra times da Série A. Vitor Pereira busca o equilíbrio defensivo no Flamengo. O técnico Vitor Pereira chegou ao Flamengo no início deste ano em busca de conquistar os principais títulos da temporada. Contudo, o rubro-negro tem sofrido defensivamente até o momento. Não à toa, o mais querido sofreu 16 gols em 10 jogos disputados contra times da Série A do Brasileirão e do exterior. Contra os principais times do futebol brasileiro e internacional, o Flamengo teve dificuldades e sofreu diversos gols. Na Supercopa, contra o Palmeiras, o rubro-negro foi vazado 4 vezes. Já no Mundial de Clubes, o mais querido teve que buscar a bola no fundo das redes em 5 momentos. As únicas partidas que o Flamengo não sofreu gols contra times da Série A do Brasileirão e do exterior foram contra Botafogo e Independiente del Valle, AEQ. Diante do Alvinegro, o rubro-negro venceu por 1-0, com os reservas. Já no embate de volta da Recopa Sul-Americana, contra o time equatoriano, o mais querido triunfou por 1-0, no Maracanã. Em busca do equilíbrio defensivo, os jogadores do Flamengo se reapresentam nesta quinta-feira, a 23, para iniciar a preparação para o duelo contra o Fluminense, pela ida da final do Campeonato Carioca. O embate será realizado a partir das 20h30, ao horário de Brasília, em 1 de abril, no Maracanã. Jogador do Napoli alcança feito histórico de Diego Ribas, ex-Flamengo. Diego Ribas teve recorde alcançado no último domingo, dia 19. Diego Ribas deixou o nome na história do Flamengo, após conquistar 12 títulos em 6 anos e meio. O ex-meia também marcou época na passagem pela Europa, com recordes que poucos conseguiram bater. No domingo, dia 19, o Geórgio Kvaratskhelia, jogador do Napoli, Aita, igualou um feito do ex-camisa 10 da Gávea. Na vitória do Napoli por 4-0 sobre o Torino, Aita, pelo campeonato italiano, Kvaradona, como é conhecido pelos torcedores napolitanos, chegou aos números de 14 gols e 10 assistências na competição. O feito igualou a marca de Diego Ribas na temporada de estreia na Europa.
O ex-Flamengo havia sido o último jogador a fazer pelo menos 10 gols e 10 assistências na primeira temporada em uma das principais ligas europeias. Diego Ribas conseguiu obter a marca no Werder Bremen (AAL) na temporada 2006-2007. São consideradas top 5 as seguintes competições nacionais do continente: Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha e França. Durante 12 anos na Europa, Diego Ribas vestiu as camisas do Porto, por Werder Bremen, Juventus, AITA, Wolfsburg, AAL, Atlético de Madrid, AESP, e Fenerbahçe, Tur. Em 2016, deixou a Turquia para assinar com o Flamengo, onde ficou até novembro de 2022. Com o manto sagrado, levantou as taças Libertadores da América A2, Brasileirão A2, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil A2 e Campeonatos Cariocas A4. Com 12 títulos, Diego ficou atrás apenas de Zico e Júnior, com 13, no ranking de maiores campeões pelo Fla. Já o Napoli, sob a batuta do Georgio Kvaratskhelia, vive uma das melhores fases da história do clube. Atualmente, lidera o campeonato italiano, com 13 pontos de vantagem para a segunda colocada Lazio, AITA, com 11 jogos para o fim da competição. Na Champions League, está nas quartas de final, e enfrentará o Milan, AITA. Na Série A, não leva o troféu desde a temporada 1989-1990. No Continental, nunca conquistou a Liga dos Campeões. Se você curtiu as notícias e opiniões sobre o Mengão, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. E claro, não deixe de se inscrever no Mengo agora para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Ative as notificações e junte-se à nação rubro-negra. Inscreva-se agora e faça parte dessa torcida apaixonada. Até a próxima!